Deus está no comando de tudo, aleluia. Deus sabe, irmãos, aleluia, o que é a sua vida. E aqui Deus fez um milagre, aleluia. E Eliseu aumenta o azeite da viúva, aleluia. E a viúva, irmãos, ela ficou pendente ali, aquela dívida. E chegou um credor e quis levar os seus 2 filhos. E ela procurou o homem de Deus. Olha, ela procurou o homem de Deus. Falou dizendo: ó, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Aleluia. Ele era temente a Deus, igreja. E de repente, irmãos, aquele homem que não tinha temor de Deus queria levar os seus 2 filhos, irmãos, para os seus trabalhos, braçal ali, no seu dia a dia, e ela procurou o servo de Deus. E a mulher, ela era filha dos profetas das montanhas, e Deus, irmãos, honrou aquela mulher. E Deus honrou aquela mulher, irmãos, que falou para ela: olha, o que tu tens em casa? O que hei de fazer por ti, aleluia? O que você tens em casa, aleluia? E o que eu hei de fazer por ti, aleluia? Ela falou: olha, tua serva não tem sequer nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Aleluia. O que você tem em casa, irmãos? O que você tem em casa, aleluia? Para que Deus multiplica, para que Deus transforma, para que Deus, aleluia, te ajuda a você vencer, aleluia, aquele obstáculo da sua vida. E ele falou assim: olha, vai para casa, pede vaso emprestado, e não pede pouco, não, pede bastante vaso. E ali as crianças saíram, os meninos saíram ali, corre um canto, corre outro, pedindo para os seus vizinhos vasos, e foi trazendo vasos para ela ali. E ele falou: quando tiver os vasos, você fecha a porta, aleluia, que é para ninguém ver. Você fecha a porta, aleluia, que é para ninguém ver a sua bênção, aleluia, a sua bênção é sua, aleluia. Então fecha a porta, aleluia, é para que ninguém veja, aleluia, o milagre de Deus, aleluia, ali que Deus vai fazer. E a mulher fez, irmão, esse procedimento, e ela veio, fechou a porta, aleluia, e começou a encher o vaso, colocava um pouquinho de azeite no vaso e o vaso enchia, colocava um pouco de azeite no outro e o outro enchia. E uma bênção de Deus. Ei, maravilha! Para quem não tinha nada, irmãos, tinha um pouquinho de azeite, tinha um vaso de azeite em casa, aleluia, ela tinha uma fortuna em casa. Ela tinha, para quem não tinha nada, irmão, ela tinha uma fortuna em casa, porque o azeite, irmão, naquela época, pastor, ele era tipo de uma moeda, né? Uma moeda como dólar hoje. O azeite ele era caríssimo, aleluia. E aquele azeite ele multiplicou, aleluia, deu para ela vender, pagar a sua dívida, e ela ia vivendo. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse é o Deus que nós servimos, aleluia. É o Deus que nós servimos, aleluia. Às vezes você pensa que você não tem nada em casa, mas você ainda tem uma botija de azeite. Aleluia. Às vezes você tem uma botija de azeite e você pensa que não tem nada em casa, né? Às vezes você vai: eu não tenho nada para fazer hoje com as crianças, não tem comida. Mas não, você tem, aleluia. Deus, ele trabalha, irmão, nas pequenas coisas, aleluia. É as pequenas coisas, irmão, é que Deus multiplica, né? É que Deus multiplica. Põe um ponto aqui, irmãos. Eu morei nessa casa aqui, e eu falo a verdade, só Deus sabe o que eu passei aqui em São Israel, né, irmãos? Só Deus sabe o que nós passamos, mas a promessa que nós íamos sofrer na vida material, na vida espiritual, foi lá em São Paulo, e Deus usou uma irmã lá na sala lá de casa. Eis que eu estou te mandando lá naquele lugar, né? Como é no mistério, irmão. Eis que eu estou te mandando lá.
mas você vai sofrer muito naquele lugar, na vida material e na vida espiritual. Ei, mas foi duro. Eu com a minha vida tranquila em São Paulo, pastor, 2 carros na garagem, né? Continha boa no banco, né? Casa própria. E ali, irmãos, depois minha mudança, eu lembro, cheguei aqui em Sarutaiá. Aqui hoje é do pai, irmão. Graças a Deus aqui hoje está bom, mas era pequeno, né? Era pequeno, não tinha recurso, irmão, não tinha recurso nenhum, era difícil aquela época, né? As irmãs aí lembram que chegaram aqui, os irmãos chegaram aqui agora há pouco tempo, o irmão Donizete, o irmão Everaldo, o irmão Paulo, mas os irmãos que moram aqui, e, né, que chegou aqui há mais tempo, aqui era difícil, irmão. O prefeito ele dava a prata, todo mundo ia dar um caminhão para pegar. Então era difícil, irmãos, era difícil a situação aqui. Hoje, irmão, nós estamos ricos. Aqui nós somos ricos, aleluia. Nós estamos ricos, irmão, aleluia. Você não vê a cidade melhorou, a cidade que construção boa, bacana, e nós estamos vivendo numa cidade boa, né? Por que melhorou? Mas era difícil. O senhor olhava para Sarutaiá e o senhor não dava nada. Não dava nada porque não tinha do que dar. E eu estava morando aqui nessa casa, né? E era, irmãos, olha, foi uma aprovação. E era cada dia, era gente de São Paulo que chegava, era gente não sei de onde, era pastor que mandava alguém, e nós atendíamos todo mundo bem, todo mundo. A gente dava comida, a gente dava dormida, irmãos, para eles dormir, aleluia. Então a gente abraçava, aleluia, e a gente abraçava aquela situação, irmãos. Não era fácil. Tem dia que os meninos começam a contar com a minha esposa e falar do sofrimento que foi, irmão. O sofrimento. Eu estou contando aqui só por cima, irmão. O sofrimento é grande que nós sofremos aqui, irmão. Mas nós não desistimos. Aleluia. Nós não desistimos. Teve vez de Maré, que eu morando aqui nessa casa, eu pensei em pegar minha mudança, pedir minha casa em São Paulo e voltar para cá. Aí Deus falou, não vai não, você vai perder a bênção. Você vai perder a bênção. Você vai embora, você vai perder a bênção. E aí não, fiquei. Eu fiquei com a minha esposa, meus filhos aí, cresceram aqui. Hoje eu ensinei a trabalhar, os 2 trabalham lá, né? Graças a Deus, minha filha está em São Paulo. Então é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E a gente passa a situação. Essa mulher também estava sofrendo, irmão. Aleluia. Essa mulher também estava sofrendo. Olha, ela estava sem marido. Olha, sem marido, o marido morreu. E os 2 filhos, a Bíblia não cita se eram menores ou se eram maiores, mas o credor queria levar, irmãos. Queria levar para pagar a dívida. Ele levava naquela época, enquanto não pagaria a dívida, ele não devolveria as crianças. Quando a senhora pagava a dívida, ele pegava e devolvia as crianças. Mas então era uma situação difícil. Ela estava viúva, sem marido. Porque o marido dela, quando morreu, ele trabalhava no palácio de Acabe. Ele tinha regalia. Ele trabalhava ali, ele tinha comida, ele levava comida para casa. Aqui na Bíblia não fala, mas ele trabalhava. Ela trabalhava no palácio do Acabe. Então ela nadava, como o povo diz aqui no ditado, nadava de braçada, né? Porque ela tinha o que comer, né? Ela tinha que comer sem fazer muito esforço. Aleluia! Ela tinha que comer. E aí o marido morreu, acabou a fonte de renda dela. E aí, irmão, o sofrimento dela veio. Aí veio o marido queria levar o filho dela. E Eliseu disse assim, olha, isso Eliseu, o que hei de fazer? E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Meu Deus. Por ela, o que eu vou fazer por ela? Né? O que tu tens em casa? Ela falou, eu tenho uma botija de azeite. Então vai, pede para ser emprestado, não pouco. E não pouco, aleluia, irmão, pede, está vendo, irmão? É bom até o crente, aleluia, é bom até o crente, irmão, ter
vizinho. E aí ela foi pedir os vasos, os meninos pediram, foi colocando, ela enchendo e colocando de lado, ela enchia e colocava de lado, ela enchia e colocava de lado. Então é assim que Deus faz, irmão. Deus faz a obra e a pessoa não vê, irmãos. E então ele então disse ele: vai, pede, não poucos, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E ela fazia, ela ia enchendo e ponhando na parte, ela ia enchendo e ponhando na parte, aleluia. É assim que Deus faz, irmão. E uma botija de azeite, Deus faz centenas de botijas de azeite, aleluia, para você usufruir dela. É assim que Deus faz. O que você tem em casa, né? O que você tem em casa, aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que cheio foram os vasos, disse a teu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Quando ele falou assim: olha, não tem mais vaso, está tudo cheio, está tudo cheio, aleluia. Pode vender, aleluia. A bênção é grande, aleluia. A bênção é grande, aleluia. Pode vender, aleluia, o azeite, aleluia, que está tudo cheio. E louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou, aleluia. O azeite, irmão, só parou quando o último vaso encheu, aleluia. Então, aleluia, veio ela e fez saber o homem de Deus. Ela foi lá e foi saber o que aconteceu. Ela foi lá e contou o milagre com o homem de Deus. Ela falou: olha, os vasos, nós pedimos vasos cheios, fez uma conclusão ali para ele. E vaso vazio, enchi os vasos, e os vasos tudo cheio, né? Aí o homem de Deus falou: olha, você pega, vende o azeite, paga a sua dívida, e você e seus filhos viverão o resto. Bênção de Deus, aleluia. Você e seus filhos viverão o resto, aleluia. Que sobrar, paga a sua dívida, aleluia. E você e seus filhos viverão o resto. Mas que bênção, irmãos, né? Que bênção, aleluia. Você está, irmão, mas sabe o que é isso, irmão? A pessoa procura o homem certo, né? Se ela procura alguém para falar: ei, rapaz, você está enrolado. O homem vai levar seus filhos. É isso? O homem vai levar seus filhos. Vai levar seus filhos. Você está enrolado. Ela vai levar os seus filhos, né? Mas ela procurou o homem de Deus. Aleluia. Ela procurou Eliseu, aleluia. Porque Eliseu tinha a direção de Deus. Quem tem a direção de Deus, aleluia, ele não erra, irmãos. Aleluia, ele não erra, aleluia. Ele mandou, ele ordenou ela, auxiliou ela, e ela foi colocando azeite no vaso, e o vaso enchendo. Colocava um azeite, um pouquinho de azeite, e o vaso enchia. Colocava e o vaso enchia. Isso é um milagre de Deus, irmãos. Isso é um milagre de Deus, aleluia, nas nossas vidas, aleluia, até nos dias de hoje, irmão. É um milagre de Deus para nós. Muita gente não acredita em milagre, mas há um milagre, aleluia. Eu confesso para os irmãos, aleluia, se não fosse os milagres de Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim, não. Mas foi Deus na nossa vida, aleluia. Mandora está aí, irmã Cláudia, né, que são testemunha naqueles tempos atrás, né, daquele sofrimento, aleluia, que a gente passou, né, não era fácil, mas Deus, Ele nos abençoou. Ele nos abençoou, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor.
Graças a Deus. Até aqui, irmão, nos ajudou o Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As misericórdias do Senhor é grande e ela dura para sempre, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Na nossa vida, irmãos, aleluia. E como o pastor falou assim, o cabeçote ficou por 1.800, né, irmãos? Mas Deus vai dar condições, pastor, e o Senhor conseguir arrumar o seu carro. Aleluia, porque o Senhor precisa dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está inserido na obra de Deus também para trabalhar, né? O carro está inserido na obra de Deus para trabalhar também e batalhar pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, igreja do Senhor. Aleluia. Não esqueça dessa palavra. Aleluia. Eliseu aumenta o azeite da vida. E Eliseu fez muitos, irmãos, muitos prodígios. Aleluia. Eliseu fez, aleluia. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Nós vivam bênção do céu, as tuas mãos poderosas. É Deus, aleluia, na nossa vida, aleluia. É quem trabalha, aleluia, por aqueles que Deus espera, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor nos abençoe em teu nome, aleluia. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Ficamos em pé, agradecemos a Deus por essa palavra maravilhosa. Quero agradecer ao jovem Adilson. Deus abençoe o Adilson. Venha às vezes, que Jesus possa te dar força e venha voltar e testemunhar a vitória, viu, Adilson? Venha, viu, Adilson? Venha contar a bênção do jovem, né? Do Renan. Volte e conte a vitória do Renan em nome de Jesus. Né? Nessa noite, Jesus ele possa dar uma semana de paz para nós, uma semana de alegria para você. Que tudo, irmãos, que você nessa semana projetar no seu coração, Deus possa conceder nas suas mãos aquilo que tem que você pensar em fazer de bem para o seu projeto, de bem para a sua vida. Que o Senhor possa assinar e conceder em você para verdadeiramente Deus está ouvindo as nossas orações. Amém, irmãos? Levanta, ficamos em pé, agradecemos ao Senhor. Glorioso Deus, bendito eterno Pai, nesta noite, Pai, queremos agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, pelos louvores que foram entoados, pela presença dos teus filhos na tua casa. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa, Senhor, estender as tuas mãos sobre a vida de cada um. Senhor, eu quero ver, Senhor, e contemplar os teus filhos, Pai, nessa semana, testificando e contemplando as tuas mãos sobre a vida deles. Prepara tudo quanto os teus servos necessitam, sobre todas as suas necessidades. Senhor, uma semana de paz, uma semana de alegria. Senhor, aqueles que precisam de uma porta aberta, abre as portas, meu Deus, meu Pai. Aqueles que precisam de uma cura, que o Senhor possa entregar as curas. Olha, Pai, aqueles que precisam de um milagre, faça um milagre nessa semana. É que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Levanta a mão para os céus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em todos os nossos corações, desde agora, para todos sempre, todos juntos dissemos amém. Qual é o nome da paz?